Olá pessoal, tudo bem? Fabrício Perim, sócio da UDG Investimentos, assessor de investimentos. Tenho trazido aqui para você nesta semana uma série de 5 vídeos. Cada um deles eu abordo um ponto que é essencial que você tenha bem definido para o seu planejamento de construção de patrimônio, para a sua evolução de patrimônio, para que você possa um dia viver de renda passiva, ter a sua liberdade financeira, a tua independência financeira a partir de um patrimônio que você está construindo ou que você visa construir. Se você não viu os 3 primeiros vídeos, a descrição, o link dos vídeos está aqui na descrição desse vídeo, para que você volte a assistir o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo e depois volte aqui para este quarto vídeo dessa sequência de 5 pontos, para que você esteja em linha, consiga entender o racional dessa construção de pontos, de premissas, para que você construa o seu patrimônio, para que você evolua o seu capital ao ponto de viver de renda passiva sobre este capital. Pessoal, quarto ponto que deve ser considerado dentro de um planejamento de evolução financeira é o aporte. Você precisa saber o quanto precisa aportar anualmente para se chegar em um determinado objetivo, para se chegar a construir de fato um patrimônio do qual você possa desfrutar daqui a alguns anos. As pessoas muitas vezes elas aportam o que sobra quando sobra, tem outras prioridades e porque não tem metas. É possível calcular o quanto de aporte é necessário fazer com as outras variáveis já definidas, para que você chegue ao seu planejamento final já em termos de realização, para que você possa, enfim, ter um planejamento bem sucedido na construção desse patrimônio. Então o aporte ele é parte muito importante disso, principalmente para que você se beneficie do juro composto, que é o juro sobre juro, ganho sobre ganho. Quanto mais você aporta no decorrer do seu projeto, mais os juros vão trabalhar para você. Então a questão do aporte ela não deve ser negligenciada, porque as pessoas muitas vezes fazem um primeiro aporte, um primeiro investimento, e acreditam que aquele investimento possa muitas vezes no longo prazo levar a um patrimônio que traga receita, renda passiva suficiente para aquilo que a pessoa gostaria de ter, para aquilo que a pessoa demanda. É claro que em algumas situações, dependendo desse aporte inicial, se você aportou um valor considerável porque vendeu um bem, vendeu parte de uma empresa, recebeu uma boa herança, sim, pode ser que esse aporte inicial ele vá no futuro se transformar no montante que você preconiza ou que é necessário para que você tenha a renda passiva desejada. Mas, na maioria dos casos, é necessário uma constância de aporte, uma constância de alocação de capital ao longo dos anos, para que este capital, não só com a rentabilidade dos investimentos, mas também com as suas outras posições, com as suas outras alocações de recurso, possam te dar no longo prazo o patrimônio que você então preconiza. E olha pessoal, como as coisas começam a se juntar, os pontos começam a se juntar com essas variáveis que nós temos colocado que são importantes para o seu planejamento financeiro. Recapitulando aqui, o primeiro ponto que nós falamos é quanto você gostaria de ter de renda passiva no longo prazo. Qual é o valor que você gostaria que o seu investimento retornasse mensalmente para você? Segundo ponto, qual o montante necessário para que isso então aconteça? Se eu quero X, preciso de Y. Terceiro ponto, o tempo que eu preconizo. Qual é o tempo que eu gostaria de ter um patrimônio trabalhando para mim? Daqui quantos anos essa seria a minha expectativa? E quarto, então, o aporte que eu preciso fazer anualmente ou periodicamente para que esse patrimônio seja alavancado, ele cresça ao ponto que você possa então desfrutar de renda passiva. Então este aporte ele não deve ser o que sobra, o que você acha que deve ser colocado, ele deve ser calculado. A gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos, no fechamento dessa série, mas ele precisa ser calculado para que você entenda se
É possível fazer esse aporte necessário ou não? Se é mais do que você precisa ou menos do que você precisa e você precisa ajustar outras variáveis do seu planejamento. Então este aporte ele não deve ser aleatório, ele deve ser planejado, ele deve ser calculado, ele deve ser colocado como meta para que aí sim você consiga desfrutar deste patrimônio. Porque você sabe qual é o valor que você precisa anualmente acrescentar nessa construção patrimonial para que daqui a X anos, como foi preconizado ou deve ser preconizado, você consiga viver de renda. Então, importantíssimo é saber quanto de aporte, o valor a ser aportado anualmente no seu projeto para que você consiga alcançar a sua liberdade financeira. Pessoal, fechamos aqui o quarto ponto. Então, até aqui, das 5 variáveis, primeira, quanto você quer de renda passiva mensalmente. Segundo, qual patrimônio você deveria ter para isso. Terceiro, em quanto tempo você gostaria que isso fosse alcançado. Quarto, que é o que acabamos de falar, quanto de aporte você precisa fazer para que esse planejamento, ele no final de um determinado prazo, seja bem sucedido. Amanhã eu volto com o quinto e último ponto da última variável que a gente precisa ter em mente, precisa ser calculada para que a gente consiga alcançar o nosso projeto final no prazo que foi determinado por você no seu planejamento. Um grande abraço e até amanhã.